Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu assisti ontem o discurso em defesa própria do governador afastado do Rio de Janeiro e fiquei assim pensando comigo mesmo, como que a classe política é tão cínica, porque segundo as notícias espalhadas em praticamente todos os meios de comunicação, é que um sistema de corrupção foi implantado na gestão estadual do Rio de Janeiro, e isso não vem de hoje, também não é prática somente deste governador afastado, mas o Rio de Janeiro vem passando por diversas administrações estaduais com tendências e práticas nefastas da corrupção e do desvio de recursos públicos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o cinismo do governador afastado do Rio de Janeiro. É o que se chama aqui no sertão da Paraíba de político cara de pau. E o que acontece no Rio de Janeiro é recorrente em todas as partes do Brasil, principalmente nos pequenos municípios em que os gestores públicos eles partem para o caminho do desvio de verbas públicas e são cínicos, porque na cidade pequena, tudo o que acontece na administração pública, a população fica sabendo, porque um vai passando para o outro. Todo mundo se conhecem. E as conversas das calçadas, elas se espalham rapidamente. Nas cidades pequenas, nos rincões do Brasil, quando não existe rádio comunitária, não existe emissora de rádio, canal de televisão nem se fala. Também não existem revistas, jornais. Então, a conversa no pé do ouvido, a conversa nas calçadas, entre amigos e conhecidos, é o que se fala quando um gestor público municipal ele desvia verbas públicas para o seu patrimônio particular, para os seus familiares que ele usa como laranja, e amigos também que são usados como laranjas, e bens e patrimônios são colocados no nome dessas pessoas. Porém, o povo fica sabendo e mete a chibata, descasca a Jurema. Quando eu falo no cinismo da classe política, e na sua grande maioria é predominante o cinismo, é que o cara tem, digamos, dezenas de processos na justiça e pensa que o povo não tem conhecimento. Hoje, através dos meios de comunicação, da internet, da mídia social, tudo é declarado. E o político cínico, ex-prefeitos, ex-gestores municipais, que pensam que fizeram uma boa administração porque ajudaram a uns e a outros não, mas porque acham que ajudaram aos mais necessitados, então é o rei da cocada preta. Aí se candidata novamente com um cinismo na cara tão grande que é de dar nojo. Por isso que eu digo sempre que eu não tenho jamais a intenção de ser candidato a prefeito na minha cidade. Por quê? Porque o histórico dos ex-prefeitos é um rio de lama, é um esgoto podre. A gente que conhece aqui a história política, administrativa do nosso município,
Então você faz um apanhado da maioria ou quase todos os ex-prefeitos e o nome está na lama. As pessoas sabem do que aconteceram em gestões passadas. As pessoas não são inocentes. Dos milhões que foram desviados, das obras públicas realizadas em gestões passadas, e que 20% ficou sem a sua conclusão. Por quê? Porque 10% da obra, do recurso que entra para uma obra, fica com o gestor público municipal. E mais 10% para o parlamentar que conseguiu a verba com o governo estadual ou com os ministérios lá em Brasília, através das emendas parlamentares, seja do deputado federal ou do senador. De forma que hoje nós trabalhamos, eu, por exemplo, trabalho há anos no serviço de conscientização social e política, mostrando verdades fundamentais para que as pessoas se libertem desse sistema. Voltando aqui ao caso do governador afastado do Rio de Janeiro, ele fez acusações graves também, como a omissão dos deputados da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E quando nós olhamos para o exemplo do nosso município, por exemplo, que nós temos conhecimento de causa, o que é que acontece? A omissão dos parlamentares, por exemplo, que têm o dever, a obrigação, porque são pagos para isso, os vereadores, fiscalizar a aplicação adequada dos recursos públicos, mas não fazem, não cobram absolutamente nada do Poder Executivo, porque estão eles e os seus familiares e os apadrinhados políticos, todos mamando nas tetas da prefeitura com a aquiescência negativa do gestor municipal. Então, o que aconteceu e o que acontece no Rio de Janeiro hoje é recorrente em praticamente todas as prefeituras municipais do interior. Aqui no nosso município, os nobres, e eu vou dizer assim, nobres, em respeito a 20% deles, que trabalham e faz justo o seu mandato e os salários que recebem, 20% apenas, 80% são parasitas, como parlamentares não cumprem os seus deveres e as suas obrigações, conforme as funções de um representante do povo, um vereador, um legislador. Mas o que acontece no Rio de Janeiro é o que acontece aqui no nosso município, por exemplo. Os vereadores não têm autoridade para reclamar nada da prefeitura municipal. Por quê? Porque o nepotismo deita e rola nessa gestão e em outras gestões passadas aqui em nosso município, em que os parentes dos vereadores estão todos mamando nas tetas da vaquinha. Prefeitura municipal. Todo mundo agachado, submissos ao executivo, porque estão comprometidos com atos ilícitos na gestão pública municipal. É vergonhoso. Isso é muito triste. Nós, como cidadão, termos conhecimento dos desmandos administrativos e lutarmos para a conscientização da população e termos dificuldade no que diz respeito à compreensão do cidadão, do eleitor, que é um dever, é uma obrigação dos políticos locais
trabalharem honestamente em prol da população. É uma obrigação, gestor público municipal, dividir bem, de maneira honesta, os recursos da prefeitura para o bem coletivo dos que mais precisam, principalmente. Então, não é favor quando um gestor público municipal ele atenda a um cidadão dentro dos parâmetros sociais da legislação vigente em nosso país. E, tomando como exemplo o caso do Rio de Janeiro, eu quero deixar esse comentário como alerta aos vereadores, aos gestores públicos municipais aqui da nossa região, da nossa cidade, que o tempo está mudando. Você vê que governadores passados do Rio de Janeiro estão presos. A justiça, com todas as suas falhas e defeitos, está funcionando nesse país. E a qualquer momento pode chegar no interior do estado. É difícil? É. Mas a qualquer momento a justiça pode chegar no nosso município e tem processos no Ministério Público, na vara da justiça aqui da região, vários processos contra políticos de nosso município, e a qualquer momento a gente vai ver, para se dar exemplo para os futuros políticos, os futuros vereadores a partir de janeiro do ano que vem, o futuro gestor da Prefeitura Municipal, que não vale a pena meter a mão no recurso público que é do povo e para o povo. A coisa está mudando. O sistema comum de corrupção que foi implantado há décadas no nosso país, e isso vai ser debelado mais cedo ou mais tarde. Nós temos visto através dos meios de comunicação e assistido políticos sem números serem presos, estão indo presos. E a tendência é cada vez mais a justiça funcionar nos pequenos municípios, e essas quadrilhas organizadas que tem e que subsistem há anos nos poderes municipais serem essas quadrilhas desmanchadas pela justiça e os culpados irem presos, porque é assim que deve acontecer. Divulgue os nossos áudios, compartilhe os nossos vídeos, divulgue o nosso canal Conscientização Social e Política através do YouTube, a nossa página no Twitter, que é Notícias Polêmicas, aqui no grupo também do WhatsApp, Notícias Polêmicas, as nossas páginas sociais no Facebook, Tico Borrego Conscientização, e também a nossa página e o nosso grupo no Facebook, Conscientização Social e Política. É só você compartilhar as nossas matérias, sejam áudios, vídeos, e juntamente comigo você está trabalhando na conscientização social e política da nossa sociedade. Um grande abraço e até a próxima mensagem ou comentário.